Muito bem, estamos iniciando, portanto, a nossa quarta lição, quarto estudo sobre orçamento familiar. A liberdade começa com planejamento. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso quarto encontro do nosso Connect Family. Dou a todos aí as boas-vindas e nós já vamos começar. Convido você para que nós façamos uma oração e em seguida vamos dar início. Pai, obrigado por este dia que o Senhor nos concede. Eu quero te agradecer e pedir ao Senhor que nos abençoe nesse encontro. Que seja um tempo bom, um tempo produtivo, possamos aprender coisas importantes para a melhoria das nossas relações familiares, em especial naquilo que diz respeito a finanças. Pedimos que o Senhor esclareça aquilo que nós não conseguimos pelas nossas limitações, mas que por meio do Teu Espírito Santo o Senhor possa trazer iluminação, trazer clareza, para que tenhamos um tempo produtivo com a bênção do Senhor e sob a Tua proteção e a Tua graça. Aleluia. Amém. Muito bem. Todos estão me ouvindo direitinho? Cecília, está ouvindo legal? Ok, muito bem. Então, hoje, a nossa quarta lição, o nosso quarto encontro desta mentoria é sobre o orçamento familiar. Então, a liberdade, ela começa com planejamento. Olha que texto bíblico maravilhoso que é Provérbios 21:5, que diz: O plano dos diligentes conduz à abundância, mas o apressado acaba na miséria, sempre acaba na miséria. Então vejam, o plano dos diligentes, as pessoas que são sábias, que planejam, isso conduz à abundância. Mas aquele que é apressado, perdão, desorganizado, sempre acaba na miséria. Vamos pensar sobre isso então. Assim como um construtor, ele não começa uma obra sem antes fazer um projeto, um planejamento. Então, primeiro, um construtor profissional, ele vai fazer o projeto, ele vai fazer uma pesquisa de preço, ele vai planejar não só a parte técnica, mas também a questão financeira. Qual vai ser o custo deste projeto? Se ele faz isso, ele será bem-sucedido na sua construção. Ele vai ter uma excelente construção e ele vai conseguir ir do início ao fim do projeto. A gente vê muitas construções que ficam pelo meio do caminho. Algumas pela burocracia estatal, tudo bem. Mas muitas porque houve um planejamento equivocado. Ele calculou que iria gastar X e calculou mal e vai gastar X ao quadrado, ou 2x. E aí ele não tem mais o recurso, fica com a obra no meio do caminho. Aí a obra começa a deteriorar. As pessoas, por exemplo, se for um prédio vendido de apartamentos, as pessoas começam a entrar com processo na justiça querendo o apartamento. E ele então fica numa situação difícil e vergonhosa, porque calculou mal. Eu digo a você também que uma família, ela, para ter estabilidade financeira, precisa planejar. E isso não é muito comum, porque a maioria das famílias vive assim, cada um por si, e são aleatórios nos gastos, e muitas vezes ganham até um bom salário, mas estão sempre endividados, porque falta o bom planejamento. Então, nós vemos o mau exemplo do nosso país, que desde as suas origens é um país
com dívida. Os estados têm dívida, o município tem dívida. E qual é a lógica dos nossos governantes? Eles gastam mais do que arrecadam. Então, eles não pensam em poupar, em gastar bem, eles gastam mal, ficam em débito, em dívida, e aí muitas vezes querem aumentar o tributo, o imposto, pesar ainda mais a carga tributária para tentar cobrir aquele déficit. Mas passa um tempo, eles voltarão a dever de novo porque não são bons gastadores, não gastam de uma maneira planejada. Eu trabalhei em uma prefeitura, em uma pasta social, e lá a gente trabalhava com poucos recursos, mas cada centavo era muito bem aplicado, a gente conseguia fazer tudo que pensava com poucos recursos. E nós tínhamos outras pastas que recebiam muito mais recursos do que a nossa, e que, quando chegava no meio do ano, já tinha estourado o orçamento. E pediam mais orçamento, pediam mais dinheiro. E eles pensavam que a nossa pasta era uma pasta rica. E, na verdade, a nossa era a mais pobrezinha de todas, a com o menor orçamento. Para você ter uma ideia, a gente tinha 3% do orçamento municipal e conseguia trabalhar o ano todo com esse orçamento, fazendo tudo que a gente planejava. Enquanto uma pasta lá, por exemplo, que levava 30% do orçamento, ela no meio do ano já não tinha mais dinheiro e precisava recorrer, levava quase que 50% de todo o orçamento por mau planejamento. Então, os gestores municipais, estaduais e até federais, eles não são muito bons gestores, né? Aí, como eles estão no Estado, eles pensam assim: ah, o Estado sempre vai dar um jeito, não quebra. Se eles estiverem numa empresa, eles vão levar essa empresa à falência, porque se você não planejar bem, você gastar mais do que arrecada e não ter um bom orçamento, com certeza você vai à ruína. E na pessoa física, né? Eu e você, como pessoas físicas, nós também, se não tivermos um bom orçamento, a gente fale, ou vai à falência, não sei se tem essa palavra fale, né? Vai à falência. E nós vemos muitas pessoas falidas. Talvez esse seja o seu caso. Você tem muita dívida. E mesmo aquele dinheiro que você recebe hoje, você não consegue pagar tudo aquilo que você deve. E vai recebendo e aquele bolo financeiro vai só aumentando, né? Então é uma espécie de falência. Só que você precisa comer, você precisa vestir, precisa muitas vezes cuidar da sua saúde, comprar um remédio. E aí como fica? Precisa então pensar na saúde financeira, que nós estamos falando o quê? De saúde financeira. Porque quando as finanças não vão bem, até mesmo fisicamente a gente fica mal. Até nos relacionamentos conjugais a gente fica mal. Então, ter um orçamento familiar, eu sempre digo isso, não é apenas uma questão de técnica, é um princípio de mordomia, um princípio de sabedoria, é uma boa diligência, como diz lá o versículo que nós acabamos de ler. Quando você não tem um controle financeiro, você vai andar sempre descabelado. Eu conheço, né, pessoas que ganham um bom salário, o salário não é ruim, mas a pessoa está sempre devendo, ela está sempre devendo. As finanças estão sempre descontroladas, mas o lar, né, está sempre estressado, que quer fazer as coisas, mas aí tem dívida, e como é que nós vamos fazer? Porque tem que pagar o cartão, tem que pagar o banco, etc. E aí dívidas traz doença, doença física, emocional, vai trazer discussões dentro da casa, porque não tem amor nem romance que resista a uma dívida, não é? Então, se você está devendo, por mais que você ame, esteja apaixonado, vai ter discussão. Muitas vezes você vai se frustrar ou frustrar o seu cônjuge, a sua família, e nós vemos que a dívida, ela é uma das causas
de muitas separações, de muitos divórcios. Se você for em um fórum, seja da cidade de Ibirité, de Contagem, de Belo Horizonte, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa e você vai descobrir que a dívida ela está no top 10 das causas do divórcio. Então tem lá a incompatibilidade de gênero, de gênio, não sei, razão X, Y, mas a dívida, os problemas financeiros, eles estão lá no top 10 das causas dos divórcios no nosso país. Então, eu chego a brincar, né? A pessoa casa por amor e divorcia pela dívida. Então, a ausência de controle financeiro leva a isso, né? Por outro lado, quando você planeja, você tem um orçamento certinho, isso ao invés de te amarrar, isso vai te dar liberdade, vai te ajudar a tomar decisões. Imagine você que tem filhos, por exemplo, você tem uma planilha certinha ali de quanto você recebe, o que que você vai gastar, o que que sobra ou não no fim do mês. Aí o seu filho chega para você e te pede um presente, uma bicicleta. Mas você olhando lá o quanto você recebe e o que você tem a pagar, você vê que o saldo não dá para comprar uma bicicleta. Então você vai chamar o seu filho, por exemplo, e falar: olha, filho, tá aqui o salário do papai, da mamãe, tá aqui as despesas que nós temos já comprometidas, e aí não cabe aqui uma bicicleta. Como é que a gente faz? Nós não queremos nos endividar, a gente quer te dar o presente, mas ao mesmo tempo nós não podemos te dar um presente e ficar com dívidas. O que que você sugere? Onde nós podemos cortar aqui para a gente poder te dar a bicicleta? Então veja, te dá uma liberdade de dizer não sem fazer com que o filho pense que você é mal, não gosta dele. Então, pai, ô mãe, tudo bem, eu entendo. é, Então, se a gente aqui de repente parar de comer pizza toda sexta-feira, vai sobrar um pouquinho mais aqui, a gente compra a bicicleta. Se você tomar um banho mais rápido, vai cair um pouquinho o preço da energia elétrica e a gente consegue pagar a prestação da bicicleta. O que que você acha? Aí todo mundo fica implicado naquela situação. Você está entendendo? Então, o bom planejamento ele traz liberdade. Saber quanto que você ganha, saber como você vai gastar, saber se você precisa poupar, precisa doar ou equilibrar suas contas, fazer ou não a nova dívida. Então, para as mulheres, né, que por vezes gostam de comprar um calçado novo, uma roupa nova, se você tiver o planejamento, você sabe, não, peraí, esse mês eu não posso comprar um novo vestido, um novo sapato, porque se eu comprar, eu não vou ter como pagar. Então, isso valoriza o seu suor. Porque você já pensou que você trabalha duro e para você ganhar aí R$ 100, dá um trabalho? Você pensa assim, R$ 100 significa quantos dias você acordando cedo, passando 8 horas lá, ralando, para você ganhar esses R$ 100. Mas para você ali comprar um sapato, ele vai embora assim fácil, né? Então, ganhar é mais difícil do que gastar. O dinheiro vem com dificuldade, mas às vezes ele vai de forma muito fácil. Por isso, planejar é também um ato de fé, né? É a fé prática. É dizer assim: eu confio que Deus vai prover, mas eu também sou um bom administrador daquilo que Ele coloca em minhas mãos. E eu já disse para você que o orçamento, além de ter todas essas vantagens, ele reflete, né? Ele vai mostrar lá a forma como você gasta e planeja gastar os recursos que Deus coloca em suas mãos ou nas mãos de sua família. Eles vão mostrar o que que vocês valorizam. Então, se é o lazer, se é comer, se é vestir, se é saúde, se há um espaço para generosidade, né? Então, é importante que o seu orçamento reflita todos os seus valores, todos os seus sonhos e até aquelas questões imprevistas da vida. Imagina, você
adoece, precisa comprar um remédio que não estava previsto, né? Precisa fazer uma pequena cirurgia ou fazer um procedimento médico, ou então sofre um acidente, precisa de repente gastar um dinheiro com o carro. Os imprevistos acontecem e eles não podem nos pegar desprevenidos. Por isso, nessa lição, quero compartilhar com você como fazer um orçamento familiar funcional, simples, mas de preferência participativo, onde você vai chamar a sua esposa para colocar lá quanto a esposa e o marido recebem, dis- compartilhar junto as despesas que vocês têm, e se há uma sobra, em que vocês vão investir ou se vão aplicar e guardar. Isso é muito bom. É a vida a dois tem que ser uma vida compartilhada. Tem que ter uma conta conjunta onde os dois sabem quanto recebe um ao outro, como estão gastando. Não pode ser assim, ah, é o meu salário, é o seu salário. Não, é o nosso salário. Certa vez eu precisei aconselhar um irmão querido que a esposa dele ganhava mais. Ela trabalhava numa função, ganhava mais, e ele ganhava um pouquinho menos. Na verdade, ele tinha iniciado um negócio e não estava ganhando era nada. Então, ela estava colocando a maior parte da grana lá no lar. E ele estava muito chateado, porque eu sou o homem, eu sou o provedor da casa, e não está legal, porque minha esposa que está basicamente sustentando o lar. Aí eu dei essa palavra para ele, falei, meu irmão, quando vocês casaram, não foi, vocês se tornaram uma só carne e um só bolso. Então, não é o salário dela e o seu salário, é o nosso salário. Você não tem que pensar assim, quanto que ela está colocando dentro de casa e quanto que eu estou colocando. Não, é assim, nós dois, quanto que nós estamos trazendo para dentro de casa? Aí não importa quem traz mais, quem traz menos. Se vocês pensam no salário, né, de um e de outro como o nosso salário, é o recurso da nossa família, um está colocando 1.000, o outro está colocando 9.000, isso não importa. Importa é o seguinte: a nossa família tem 10.000 para administrar. É o nosso salário, é o nosso recurso. Aí ele pensou e falou: desse jeito eu não preciso ficar. Eu não sou preguiçoso, eu estou investindo no meu negócio, estou trabalhando, mas está vindo bem pouquinho. Então não é porque eu estou invertendo os papéis, eu não quero trabalhar, e estou escorando a minha esposa. Não, nada disso. Os dois trabalham igualmente, com a mesma dedicação. Mas um estava colocando menos e o outro colocando mais. Não importa. Importa é se os dois têm a convicção de que é o nosso salário, então é o salário da família. Então, no exemplo aí, um colocou 1.000, o outro colocou 9. São 10.000. Os dois vão sentar e falar: "Olha, nós temos 10.000 familiar. Como que nós vamos gastar esses 10.000?" Aí acabou a neura desse irmão. E ele ficou mais tranquilo, entende? E não precisava da mulher ficar assim, ah, tá vendo? Eu que sustento essa casa. Não precisa, porque se os dois entendem que são uma só carne, é também um só bolso. Mas isso é muito difícil, né? Mexer com dinheiro, com tentar convencer o cônjuge que é importante os dois sentarem juntos e compartilhar a questão financeira. Às vezes dá um trabalho, mas é muito importante, é muito importante, tá? Então, ter uma conta conjunta é importante, porque se um falecer, o outro dá continuidade, né? Tem o dinheiro para pagar o inventário, pagar as despesas lá fúnebres, né? Às vezes a mulher não sabe quanto que o marido ganha, tem que saber, não sabe quanto que ele tem na conta. Isso não pode ser segredo numa família. Ao mesmo tempo, a mulher trabalha, o marido não tem nem ideia de quanto que a mulher ganha. Então, é importante o planejamento familiar. Aqui eu não estou falando do planejamento de um, estou trabalhando com a família. Então, no mínimo, pensando no marido e na mulher que trabalham, os dois colocam o dinheiro sobre a mesa, né, no sentido simbólico, e vão decidir juntos o que tem que pagar, o que vão gastar, o que vão poupar,
o que vão investir, enfim. Então vamos pensar um pouco mais nesse orçamento como ferramenta de liberdade e não de opressão. Muitas pessoas pensam, mas orçamento é chato porque toda hora eu tenho que ficar anotando, isso é uma prisão. Não, na verdade é uma liberdade. Ele não impede você de gastar, mas ele vai ensinar você a gastar com consciência, planejado. Você não vai gastar assim. é, eu vejo, por exemplo, né, surge lá o Black Fraud, é isso mesmo que chama? Black Fraud? Não, é Black Fraud, né? Black Friday. E aí o cara fala assim: nós estamos no Black Fraud, vamos lá comprar. Não, peraí, por que que você vai lá comprar só porque é Black Fraud? Não. Se você já estava pensando em comprar, por exemplo, uma televisão, né? Já era um consenso familiar, você estava esperando o momento certo, aí veio a Black Fraud e você realmente viu que o preço era um e agora deu uma baixada no preço, aí sim, você vai lá e compra. Agora, só ir lá nas lojas porque é Black Fraud, você vai sem propósito, você vai gastar o dinheiro de uma forma não consciente. E isso não é bom, porque sem planejamento, dinheiro some. Você já viu? Não, eu tinha R$ 100. Cadê o dinheiro? Sumiu. Com planejamento, cada real passa a ter um destino claro. Opa, esse aqui é para pagar isso, esse é para pagar aquilo, esse aqui é para poupar. E a Bíblia ensina, né, a importância de planejar com diligência. É o texto, né, de Provérbios 21:5 que está aqui, ó, né, o texto, o plano dos diligentes conduz à abundância, mas o apressado acaba na miséria. Então, Jesus também, quando foi falar sobre o discipulado, ele disse que ele usou esse exemplo aqui em Lucas. Ele disse assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, veja, isso mostra que planejar não é falta de fé, é obediência na prática. Então, criar um orçamento é dar nome àquela função que o dinheiro que você recebe vai exercer. Então, isso vai aliviar desperdícios, né? Então, por exemplo, alguém te convida, é, vamos sair na sexta-feira? Você olha, essa sexta eu não vou poder. Você vai poder dizer um não. Mas por quê? Não, porque eu estou sem dinheiro. Na verdade, não é que você está sem dinheiro, é que todo o seu dinheiro já está comprometido com outras coisas e não tem nenhuma sobra lá, um item dizendo assim, ó, isso aqui é uma sobrinha para mim gastar é, aleatoriamente, assim, com sanduíche, com lanche. Então, você vai dizer não. Um filho que pede um presente, alguém, você vai poder dizer o não com a consciência tranquila. Então, evita desperdício, alivia as tensões, ajuda todos na família a entender que as finanças saudáveis precisam ser intencionais. Não pode ser assim, ela não vai acontecer por acaso, tudo bem? Aí nós vamos para o ponto 2 aqui, que fala sobre como criar um orçamento simples, mas realista. Eu vou te passar os conceitos, depois eu te mostro uma planilha, onde você vai poder ver na prática aí o que fazer. Então, o bom orçamento, quanto mais simples, melhor. Ele só precisa ser honesto e atualizado com frequência, e de preferência com a participação da família. Então, se você tem filhos aí, né, que tem já uma condição de entender números, por exemplo, você já chama eles e fala: Ó, meu filho, quero chamar você para você entender aqui quanto papai e mamãe recebem, tá aqui, aqui tá o que que a gente gasta, água, luz, telefone, corte de cabelo, sacolão, açougue, etc e tal, e lista tudo gás, né? E olha, sobrou aqui R$ 100. Esse mês vai sobrar R$ 100. O que que nós vamos fazer? Nós vamos juntar para fazer uma viagem, nós vamos gastar e comprar roupa, comprar um presente. Aí as decisões são tomadas em conjuntos. Então, o caminho é o quê? Você listar as entradas, você levantar os gastos, né? Todos, o máximo possível, o mais preciso possível.
tentar identificar quais gastos que são desnecessários. Opa, quando você lista, você vê coisa que você não precisa. Ah, peraí, essas coisas que a gente não precisa, a gente pode dar uma reduzida, né? E você estabelece prioridades. O que que é essencial para ser mantido, o que que a gente pode tirar. Você define as metas financeiras, quanto que nós queremos ter no fim do ano. Vamos fazer uma viagem, vamos poupar e guardar para uma emergência, nós vamos trocar o carro, enfim. E todos vão acompanhando o orçamento, não é? Então, envolver a família ensina a responsabilidade. Por que que os nossos filhos são desorganizados? Porque a gente não ensinou. Você nunca fez isso na sua casa. Seus pais nunca fizeram isso com você. Você vai aprendendo a administração financeira no lar por osmose, né? E aí a gente se dá mal. Então, essa transparência, né, de todo mundo vê uma planilhinha lá, onde tem as entradas, as saídas, os planejamentos, que foi feito coparticipativo, né, o orçamento participativo familiar, é, não vai pesar só sobre o marido, nem só sobre a esposa. Os filhos também já vão sentir o peso, né, das contas que precisa ser pago. E vai trazer unidade, né? Aquelas discussões, aqueles problemas que muitas vezes acontecem, eles serão evitados. Então, antes de te mostrar o orçamento, eu vou avançar aqui para te mostrar alguns conceitos, né? Que a paz financeira começa com propósito e com a participação. Então, o orçamento precisa expressar os valores familiares, né? Por isso que ele precisa ser participativo. Eu me lembro quando meus filhos eram menores e eu tinha que bancá-los, eu estabelecia lá, por exemplo, no meu orçamento, um valor de presente. Eu falei, olha, eu tenho três filhos, um faz aniversário tal, tal e tal data. Eu tinha que colocar no orçamento também o presente que eu ia dar para ele, para a esposa. E aí a gente estabelecia um exemplo, é R$ 100. Estou dando um exemplo, R$ 100 que está aqui no orçamento de presente. Então, quando chegar no aniversário, a gente vai. Ele já sabe, falar, você tem R$ 100 de presente. Então, pode escolher o que você quiser, meu filho, dentro dos R$ 100. Não dá para passar disso. Você sabe que o orçamento já está fechado, a gente não tem de onde tirar. Então, eu vou te dar um presente. Você escolhe o que você quiser nesse mundo, dentro de R$ 100. Aí, ele escolhia lá. E a gente comprava. Então, era bem legal isso, né? É, por isso que o orçamento tem que ser participativo. Todo mundo precisa contribuir, né? Isso gera um pertencimento familiar, isso reduz os conflitos. Então é importante, pai, mãe, chame seus filhos para participar, né? Não deixa esse cara jugular aí só sugando seu sangue, não. Seja enérgico, seja pulso firme, né? Chama eles Olha, vem cá para você saber como que está a nossa situação financeira. Você precisa ver isso aqui. É importante para você nos ajudar a pensar como que a gente pode sair disso, ou como a gente pode melhorar. Então, eu digo a você, meu irmão, famílias que conversam e decidem juntas, amadurecem, crescem, né? O orçamento se torna uma ferramenta de diálogo. Vocês planejam juntos a construção do futuro, né? Planejam a viagem, planejam as compras. Então, veja, o bom planejamento abre espaço para generosidade. Nós vamos deixar um espaço aqui para as nossas doações, né? Aí você tendo espaço para doação, quando aquelas pessoas que ficam na rua te pedindo, você fala, olha, não tem. Eu sou um generoso, um doador, mas eu já fiz as minhas contribuições. Eu não posso, dar aquilo que eu não tenho, não. Eu tenho dinheiro no bolso aqui, mas é um dinheiro que já está comprometido. Então, significa que eu não tenho dinheiro disponível para te dar, ok? É assim. Você pensa, né, no lazer, nas férias, pensa numa reserva aí para as emergências
E tem também aqueles sonhos de médio e longo prazo que você deseja realizar, né? Então o dinheiro deixa de ser um vilão e passa a ser um aliado. E onde havia ansiedade, desespero, passa a ter um pouquinho mais de paz. Então, eu repito a você nessa nossa conclusão. O orçamento ele não é castigo, ele é libertador. Eu me lembro que alguns anos atrás a gente fez o curso de finanças na igreja e muitas pessoas fizeram, mas umas não levaram a sério, só fizeram por fazer. Hum, mas teve uma ou outra que levou muito a sério. Eu me lembro que depois desse curso veio uma grande crise. Não sei se foi no ano de 2014, 16, eu não lembro o ano certinho. Mas veio uma crise no país e aquelas pessoas que tinham aprendido aquilo logo um pouquinho antes se deram bem, se saíram melhor na crise. E os outros que já estavam todo desorientados e não se importaram com o aprendizado, enfrentaram a crise de uma forma muito pior. Então eu digo para você que Deus está te dando a oportunidade de aprender uma coisa que você fala assim: ah, eu não preciso disso. Precisa sim. Talvez você não entenda o agora, mas amanhã nós estamos aí prontos para ser tarifados em 50%, né? Estamos à beira de uma possível crise financeira, né, no nosso país. E olha aí, Deus está te dando a oportunidade de dar uma ajeitada aí nas finanças, quem sabe até para enfrentar esse momento aí que a gente não sabe, né, de o que vai vir sobre a economia do nosso país, que não está aquela maravilha, né? Então, Deus, ele nos concede os recursos, mas ele fica de olho saber se a gente está administrando bem. Se tiver bem, ele manda mais. Se tiver mal, ele para de mandar. Então, quando nós planejamos com sabedoria, a gente evita o peso das dívidas, a gente combate o desperdício e vive com mais leveza. Então, mais do que números, o orçamento revela nossos valores. Mais do que controle, ele oferece direção. E mais do que um dever, ele é uma ferramenta de fé, de mordomia, de paz. E eu desejo, portanto, finalizando essa nossa parte de conceitos, antes de ir para o orçamento propriamente dito, que eu desejo que sua casa experimente, né, esses frutos do labor de um bom planejamento familiar. Você possa equilibrar suas finanças, reduzir as tensões aí na sua casa, nos relacionamentos, e que essa parte financeira também seja um local de unidade, para que as decisões sejam bem tomadas. Então veja, olha que frase legal. Com um orçamento na mão e Deus no coração, a liberdade financeira se torna uma jornada possível e abençoada. Fica aí os três desafios. Olha, o desafio da reunião financeira. Reserve um tempo para uma reunião familiar. Eita! Chamar sua família para criar o orçamento que nós vamos aprender daqui a pouquinho. Você não vai fazer sozinho, você vai chamar todo mundo, de preferência. Depois tem o desafio do corte consciente. Feito o orçamento, vocês vão pensar assim: o que que nós estamos gastando aqui de forma desnecessária ou exagerada, que a gente pode reduzir? E se a gente economizar esse valor, o que que nós vamos fazer com ele? Ele vai ajudar a reduzir nossa dívida, nós vamos poupar ele para alguma coisa especial, para comprar alguma coisa, enfim. E aí você vai fazer o desafio durante a semana do dia sem gastos. Escolher um dia para você não gastar nada, meu irmão, nada. Assim, hoje é o dia sem gasto, eu não vou gastar R$ 1. Toda vez que eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou buscar alguma alternativa para fazer aquela uma coisa sem gastar. É o dia sem gasto, tá bom? Fica aí o desafio. Vou ler com você aqui os versículos bíblicos e depois nós vamos para a nossa planilha prática. Olha aqui, ó. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas
e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa dura de geração em geração. Provérbios 27, 23, 24. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Filipenses, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Uma pitadinha de fé. Provérbios 24, 3 e 4 diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela fica firme. Pelo conhecimento se enche as câmaras, né, os cômodos de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Olha que texto lindo. Com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência ela fica firme, pelo conhecimento enche-se as câmaras de toda sorte de bens, que são preciosos e deleitáveis. Quero antes provocar você com essas reflexões. Na sua casa, o dinheiro é tratado com intencionalidade ou é tudo improviso? Sempre no desespero, sempre descabelando. Qual o impacto emocional que a falta de controle financeiro tem gerado em seu lar, hein? Eita! Vocês vivem em paz ou vivem em guerra? Sua família já tentou criar um orçamento? O que que funcionou, o que que não funcionou? Como que a gente pode tornar esse processo mais simples, participativo e duradouro? O que que sua família mais valoriza e como isso aparece no orçamento atual? Quais metas poderiam ser definidas junto para trazer mais equilíbrio e esperança? São essas perguntas que eu faço a você e você responde sozinho aí para si ou para Deus. E agora chegou a hora de nós compartilharmos um modelo de orçamento que eu vou compartilhar também com você aí no grupo, tá bom? É muito simples, gente, é uma planilhinha que você precisa lançar. Ó. Quanto que é o seu salário líquido? Nem estou perguntando bruto. Então você vai colocar lá 5.000, recebo líquido 5.000 por mês. Então você vai colocar ele aqui durante o ano todo, de janeiro a dezembro, tá bom? Você ganha lá 5.000, você coloca. Ah, o 13º, você sabe que se você ganha 5.000, em novembro você vai receber 2.500, em dezembro mais 2.500, tá? Que é o 13º. As férias. Quando que você recebe as férias? Ah, vamos dizer que é em abril. É o mês que você tira as férias, se você é assalariado, claro, né? Aí você tem aquele 1/3 de férias. 1/3 de férias. Então vamos colocar aqui, 1.660. 1/3 de férias. Reembolso, né? Ah, tem alguma coisa aí para você. Tem alguma coisa que você tem a receber, alguém que tem que te pagar, enfim, você lança aqui. Outros recursos, né? Às vezes, além do seu salário, você vende alguma coisa, você faz uns bombonzinhos aí, e aí você lança aqui. Ah, por mês eu tiro aí mais uns R$ 100, eu faço um bico, um Uber, qualquer coisa parecida. Então você sabe aqui, olha, você já tem do ano todo tudo que você vai receber. Tudo mesmo, você tem que colocar o máximo possível, o mais preciso possível, tudo que você tem a receber ao longo do ano, beleza? Depois você vai vir lançando o máximo possível das suas despesas. O primeiro delas, que eu coloco aqui, é o seu dízimo. Então, o dízimo você já coloca aí como a primícia, ó. Ele já entra reduzindo aí 10%. Aí, ah, você tem uma previdência privada? Não, não tem. Quanto que você gasta de compra por mês? A sua compra, assim, enxutinha, tem uma média. Ah, eu gasto R$ 1.150 de compra, mais ou menos, por mês. Então, você lança o ano todo, você come o ano todo. Então, você lança o mais próximo possível àquela noção que você tem da compra, tá? A compra é o supermercado.
Aí de pão, todo dia você gasta R$ 10 de pão, vezes 30 dias, então você gasta R$ 300 de pão. Você vai lançar aqui. A verdura, toda semana eu vou no sacolão e gasto R$ 120 de verdura. Então, verdura 480 por mês. A de carne, eu como só carne de pescoço, então a carne de pescoço está R$ 10 o quilo, a gente come 5 vezes, sei lá. Vamos pôr aqui que você gasta R$ 280 de carne. 200 reais. O gás, que está 120 mais ou menos, você não gasta ele todo mês. Seu gás dura mais ou menos 2 meses. Então você vai colocando aqui, ó. Seu gás é de 2 em 2 meses. A água, todo mês você paga R$ 80 de água. Você vai e coloca aqui. A energia elétrica é 120 todo mês. Ó, telefone, você paga lá o seu plano telefone, você paga R$ 40. Então você coloca aqui todo mês. Internet, você paga lá para internet, é R$ 60. Então você coloca aqui. A mensalidade de streaming, que você paga a Netflix, R$ 49,90. Você paga lá a Netflix. Ah, seu filho está na escola. Não tem mensalidade, mas tem o material escolar que você compra normalmente em fevereiro e março. Então, quanto que você gasta mais ou menos em fevereiro e março? 250 de material escolar, vamos dizer assim. Não, desculpa, aqui você está fazendo algum curso. Material escolar. Combustível, não gasto combustível, mas eu posso trocar aqui por passagem de ônibus. Eu gasto R$ 70 de ônibus todo mês. Ah, carro, não tem carro. Seguro veículo não tem, IPVA não tem, IPTU. IPTU eu divido ele em 11 parcelas de R$ 30. Então, começa em janeiro, vai até dezembro. Condomínio não tem, aluguel não pago, financiamento do imóvel. Eu estou pagando o aniversário. Ah, minha esposa faz aniversário em março. Eu vou dar um presente para ela de R$ 50. Merece muito, 50 conto. Eu tenho um filho que faz aniversário aqui, mais 50. Eu tenho outro que faz aniversário aqui. Roupa e calçados. Olha, eu estou previsto que lá em abril eu vou comprar um tênis e quando for em outubro eu vou comprar um pouquinho de roupa, uns R$ 1.000 de roupa. Salão de beleza, toda vez eu vou na Simone fazer a unha, o cabelo, a sobrancelha, eu pago R$ 14, R$ 30. R$ 30 e esperando que a Simone não aumente o ano todo. Vamos lá. Ah, quanto que eu gasto com um cafezinho na rua? Ah, de vez em quando ao longo do mês, pelo menos umas 3 vezes eu passo na pastelaria lá e gasto R$ 15 comendo pastel, ou então café com pão de queijo. É, eu tenho uma conta bancária e ele me cobra R$ 14 de tarifa. Ah, minhas férias, eu pretendo tirar no meio do ano, vou gastar 1.200 para ir lá em Fortaleza. É, e assim vai. Aí vamos ver como ficou nossa situação aqui. Olha aí que beleza. Você então, ó, se você estivesse nessa situação, você estaria bem, ó. Sobrou R$ 1.000 aqui em janeiro. Então, em janeiro você ia receber, ia pagar tudo e ia sobrar R$ 1.000. Olha aí. No final do ano, você sabe que você teria R$ 25.000 pagando tudo e você então ia ter esse recurso. Aí você diz assim: ah, então eu posso vir aqui e melhorar minhas férias. Eu vou num lugar mais legal, vou gastar 2.500. Vou reduzir um pouquinho aqui. O presente da minha esposa, eu posso dar um presente para 200, o filho aqui 200, o outro filho aqui de 200. Ainda estou dentro aqui. Tá vendo? Você vai ajustando. Aí surgiu lá vamos dizer que você está pagando aí o financiamento da casa própria. Aí você paga R$ 880 todo mês da casa própria, né? Aí veja, a sua situação ainda está bem tranquila, tá vendo?
Aí você tem esse orçamento, você sabe que você tem um dinheiro sobrando por mês, você sabe que no fim do ano, se você seguir fielmente o orçamento, você vai fechar com 12 mil. Então você fala assim: olha, eu vou aplicar, em vez de outra despesa, eu vou assim, ó, aplicação. Eu vou aplicar nesse mês aqui 900 todo mês. Eu vou aplicar, nesse mês aqui eu vou aplicar 700, aqui 400, aqui eu vou aplicar 2 mil, nesse mês aqui eu vou aplicar 1.100. Não, eu não posso que vai inverter aqui, né? Este aqui tem que ser 1.500. Aqui eu vou aplicar R$ 800, R$ 1.000 nesse mês. Vou aplicar aqui 800. Nesse mês aqui, no final do ano, eu vou aplicar 3 mil e vou aplicar 3 mil. Quer dizer, então, que eu vou fechar o ano com 12 mil aplicados. Vou reduzir aqui esse mês aqui, ó, 700. Eu quero fechar o ano com 12 mil aplicados. Olha lá, eu vou estar com 12 mil aplicados. Esse aqui, eu vou receber o meu salário, eu vou pagar tudo, ainda vai sobrar um recurso aqui, eu estou jogando ele como aplicação. Aí você sabe que o dinheirinho que vai te sobrar ao longo do mês, que dá para você fazer um ajuste, comprar uma pipoca, esse mês que vai dar para você ir lá no, como é que chama aquele lugar de sanduíche lá, ó? Você vai no peixe, comer um peixe, aí você vai poder gastar R$ 40. Aí esse mês aqui você vai poder gastar uns R$ 50, entendeu? Aí você sabe se dá para você gastar um dinheirinho com uma coisa ou outra e tal. Olha, você está sendo fiel ao Senhor aqui, né? Está sendo fiel ao Senhor e, ao mesmo tempo, está administrando bem seu recurso. Toda vez que surgir um imprevisto, alguém te chama para fazer alguma coisa que você precisa gastar, você olha antes na sua planilha, você olha, deixa eu ver se cabe aqui nessa planilha. É isso aí, meus irmãos, vou mandar para você. É fácilzinho de fazer a planilha, né? Eu coloquei aqui o máximo possível de coisas, né, que você gasta, mas é lógico que você tem outras questões aí talvez diferentes. É, então é isso que você irá fazer, tá bom? É importante, quando é o marido e a mulher, junta os dois aqui, ó. Você pode criar uma linha e colocar aqui, ó, salário do marido, salário da esposa. Aí junta tudo, decide aqui o que que vai gastar, quanto que vai sobrar e o que que vai aplicar, e as decisões vão ser decisões em conjuntos, tá bom? Estou interrompendo aqui esse compartilhamento, que eu acredito que você já entendeu tudo direitinho. Eu vou encerrar a gravação para a gente poder fazer uma ou outra pergunta, tá bom? Deixa, peraí, deixa eu interrompê-la aqui. Como é que eu faço? Hum, cadê você?